Glória a Deus. Por que você não toma seu assento e abre comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão boa de nós estarmos juntos mais uma vez. Alguns irmãos que faz alguns dias que nós não nos víamos, outros irmãos que a gente viu já semana passada, né? E o Noah que eu vi em casa e veio comigo, tá? Tá ali. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nós trazemos um abraço ali da nossa igreja em Los Angeles, dos nossos irmãos que estão ali, agora mesmo cultuando a Deus também, louvando ao Senhor ali na região de Westchester, pertinho do aeroporto. Estamos ali louvando e adorando a Deus também nesse horário. E também trago um abraço do nosso pastor, pastor Joel. Falei com ele antes de vir para cá e ele mandou um abraço para os irmãos, especialmente ao pastor Pedro, a irmã Niécia. E com certeza, irmãos, o nosso pastor tem bastante carinho pelos irmãos e certamente boas memórias do trabalho de Deus através dessa igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, nessa noite, que é uma noite festiva e emblemática para todos nós, né? Afinal, estamos aqui reunidos para adorar o Senhor numa ocasião especial também, porque hoje nós estamos aqui para celebrar um homem que cada dia que passa fica mais jovem. E nesse tempo, nesse dia tão abençoado de celebração, nós temos o privilégio de celebrar datas assim, num dia tão especial no nosso mês, que é o culto de missões. Eu acredito que o culto de missões é um culto que é aberto à igreja para ela pensar naquilo que ela tem feito a respeito para a salvação dos perdidos. Você sabe, nosso pastor costuma ter uma frase dele que ele gosta de repetir bastante. Ele fala assim: olha, você só está na terra batendo as pestanas e respirando, porque de alguma forma o Senhor nosso Deus está investindo a sua vida para a salvação dos perdidos. Porque se não fosse por isso, você já estaria no céu, já estaria vivendo com Deus na glória, e estaria muito melhor do que aqui. Apesar de você ponderar no seu coração: meu Deus, eu ter morrido, eu estar no céu. A verdade é que a nossa vida humana, ela não sabe o que significa o céu de verdade. O céu ele foi pintado para nós como um lugar que as coisas foi pintado pela mídia, pelas tradições, até pela arte, né? Como um lugar onde os anjos ficam voando, falando um para o outro, né? E parece que aquela coisa é mesmice, mas o céu é um lugar de delícias, irmãos. O céu é um lugar de perpétua glória. O céu é um lugar de vitória. E às vezes a gente pensa que, de alguma maneira, a vida terrena ela é melhor do que o céu. Mas não precisa de muitos dias para a gente descobrir que a vida terrena não é melhor do que o céu, não é verdade? Tem dia que a luta é tão grande que, com certeza, qualquer semelhança do céu já seria melhor. Tem dia que as apreensões e as aflições da vida são tão grandes que qualquer semelhança do céu, né, seria melhor. Jó, por exemplo, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque o tempo e o estágio que ele estava vivendo era tão difícil que ele com certeza preferia o céu. Outros homens de Deus também pediram a morte, como Elias, depois de ter vivido momentos extraordinários na presença do povo de Israel e na presença de Deus, manifestando o poder de Deus, depois pediu para morrer. E ainda teve coragem de falar para Deus que não tinha mais ninguém que tinha se dobrado. Mas eu gostaria, em rápidos minutos, ponderar com você a vida desse outro homem de Deus, Moisés. E lá no capítulo 3, versículo 9 e 10, a gente vê o segundo texto na minha Bíblia e na sua também. Vamos ler a partir do 8, do 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, agora, e eu te envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A história de Moisés é praticamente, já vem quase que por osmose, né?
Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés nasceu fora de um contexto favorável ao seu nascimento. Os seus pais não eram abortistas, nem de esquerda, nem consideravam nenhum tipo das políticas de saúde feminina para guardar a vida da sua família. Porque você sabe que caberia perfeitamente, né? Porque entre Joquebede estar viva e o neném, você tinha que pensar na saúde feminina. Talvez então Moisés podia ser facilmente abortado. Mas ele não acreditava em nada disso, eles não viviam nessa época, o contexto é completamente diferente. A única coisa que Joquebede conseguiu pensar, depois de esconder o menino 3 meses dentro de casa, era colocar o menino num cestinho e colocar nas águas com a esperança de que Deus ia fazer alguma coisa. Deus fez alguma coisa. O menino foi parar na casa do rei de todo o Egito, de Faraó. E cresceu e foi colocado como um dos príncipes da nação do Egito. Foi criado no melhor da terra, conheceu as melhores escolas, as melhores faculdades. Se ele morava em Boston, com certeza ele teria ido a Harvard. Se ele morasse na Califórnia, com certeza ele teria aquela escola de São Francisco, que é muito conhecida. Se ele tivesse morado na região de Nova York, talvez ele tinha sido um advogado da Yale. Ele foi criado no melhor do melhor, ele conheceu aquilo que havia de melhor. Mas, dado o momento da sua vida, ele lembrou da sua história, ele lembrou de onde ele tinha vindo, ele lembrou quem ele era e tentou fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele foi lá e, na hora de uma discussão, em que ele estava vendo que um egípcio estava maltratando um israelita, ele tomou justiça com as suas próprias mãos e matou aquele egípcio. No outro dia ele viu 2 israelitas brigando e foi tentar apaziguar a briga, e um israelita olhou para a cara dele e falou assim: o que você vai fazer agora? Você vai me matar como você matou aquele egípcio? E aí ele percebeu que justiça com as próprias mãos não daria jeito e ele foge de lá, completamente decepcionado da sua vida, completamente decepcionado das suas escolhas, dos seus projetos, daquilo que a sua vida tinha se tornado. Moisés era a figura do fracasso humano. Muitos recursos, muita inteligência, muito conhecimento, 0 de eficácia, 0 de resolução. Ele tinha alcançado aquilo que um príncipe Charles tinha alcançado em toda a sua história conhecendo, mas no dedinho dele não tinha um anel de sucessão real. E pelo contrário, levado para longe por conta da vergonha, agora ele encontra num lugar chamado Midian o recurso para a sua vida ter qualquer tipo de semelhança de ser válida. Moisés se encontra longe, ele casa com uma mulher chamada Zípora, que não era do seu povo, e agora ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E homens, irmãos, companheiros, qualquer homem sabe disso, que a pior coisa que pode acontecer para um rapaz, quando ele casa, é ter que ser sustentado pelo sogro, é ou não é? Ou vergonha. É o sogrão ter que ir lá e dar a ovelha para ele cuidar. É claro que acontece alguma vez ou outra, os nossos pais nos socorrem, mas viver debaixo dessa consciência e debaixo dessa opressão, sabendo que ele só tem o que tem, só encontrou o recurso que encontrou, porque o seu pai na lei, o seu father-in-law, o seu sogro socorreu. Moisés era uma sombra daquilo que ele foi criado para ser. Moisés era uma sombra do projeto que Deus tinha para ele. E aí a Bíblia vai contar, no começo do capítulo 3, que nós lemos agora, que certo dia, quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, para trás do deserto. Agora eu quero que você preste atenção nessa expressão. Se o deserto é um lugar difícil, já imaginou atrás do deserto? Se o deserto é um lugar complicado, você já imaginou atrás do deserto? Depois que o deserto acabou, aí o negócio ainda fica pior. E ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro atrás do deserto. Então ele percebeu alguma coisa que é muito comum no deserto, que é um arbusto pegar fogo. A coisa mais comum que você pode encontrar no meio do deserto é coisa seca e coisa queimada. É comum.
tem nada de especial nisso. Não há nada de extraordinário nas coisas estarem queimadas num lugar onde tudo é deserto, onde não há água, onde não há nenhum tipo de segurança causada por uma comunidade ou uma sociedade. Deserto é um lugar difícil, e ele lá estava num lugar que era muito complicado. E ele percebe um arbusto queimando. Mas a Bíblia vai contar que o que chama a atenção de Moisés é que, apesar do arbusto queimar ser comum, aquele arbusto tinha alguma coisa diferente. Ele queimava, mas ele não se consumia. Ele pegava fogo, mas ele não se acabava. Alguns eruditos da palavra, eles chegam a dizer que talvez Moisés tenha passado por aquele arbusto algumas vezes durante a semana. E é justamente o que chamou a atenção dele. Poxa, eu já estou passando 3, 4 dias aqui e aquele arbusto continua do mesmo jeito, o que está acontecendo? E aí ele solta aquela expressão, eu vou até lá, para ver essa grande visão, porque o arbusto queima, mas não se consome. Parênteses para você. A vida, ela parece que ela entrou numa rotina, ela é recorriqueira. Talvez as suas expectativas de ter saído de um lugar e ir para o outro, as suas expectativas de ter encontrado a vida como você planejou, ou talvez até os motivos que trouxeram você de longe até aqui, são motivos que na verdade só trouxeram mais frustração para você. Se eu soubesse que eu ia trabalhar o tanto que eu trabalho na América, eu tinha ficado no Brasil. Se eu soubesse que a vida nos Estados Unidos da América ia ser tão pesada, eu tinha ficado onde eu estava. Pelo menos lá eu não tinha me metido com esse negócio de arrumar confusão, de querer justiça. Você já foi algumas vezes, aquela expressão em português, já se deu mal por querer o bem? Você já se encontrou em problema por ter falado certo? Por ter gritado por justiça? Por ter clamado violência? Eu já. Talvez essa era a expectativa de Moisés, mas num dia comum, onde a vida já tinha deixado claro, Moisés, olha, acabou, meu amigo. Vive o resto dos seus dias aí como genro do Jetro, e tá bom. Vive o resto dos seus dias com esse resto de história que lhe sobra. Usa os seus conhecimentos e a sua intelectualidade nesse trabalho tão menor do que aquilo que você foi ensinado para ser, e acaba com os seus dias. Tá bom, já tá bom, já chega. Moisés, valeu o jogo aí, mas já deu. Mas aí a Bíblia me chama a atenção, porque essas coisas aparecem na entrelinha e elas saltam aos olhos, que Moisés nunca antes tinha ouvido a voz de Deus. Já parou para pensar nisso? Moisés estava com 80 anos de idade, ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Se você vai ao texto de Hebreus, quando fala que os seus pais guardaram Moisés, eles não guardaram Moisés porque eles tinham a promessa de Deus. Eles falaram que eles olharam o menino e viram que era formoso. E porque o menino era formoso, eles tiveram fé em Deus e não ouviram o decreto do rei. Não tinha nada a ver com promessa, um profeta tinha chegado em casa e olhado, eis que te digo. Não tinha ninguém olhado para o menino, olha, esse moço, ele será um grande homem. Não tinha nada disso. Era uma história comum, ordinária, como de qualquer outra, que tinha acabado mal. Mas aos 80 anos de idade, no meio do deserto, numa manifestação diferente que ele nunca tinha visto na vida dele, ele ouve uma voz dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Em outras palavras, Moisés, Moisés, a sua vida está para mudar hoje. Moisés, Moisés, os seus projetos te trouxeram até aqui, mas daqui para frente é o meu projeto que te leva.
Moisés, Moisés, os seus esquadrinhos do seu coração trouxeram você ao fracasso, mas eu pego você da onde você está e te dou um futuro de glória, porque eu quis. Moisés começa a ouvir aquela voz, e agora Deus começa a se identificar para Moisés. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque tem muita gente que serve a Deus há anos, mas não consegue identificar Jesus até hoje. Serve a Deus há anos, mas nunca conseguiu identificar o que é voz de Deus e o que é não voz de Deus. E sabe o que acontece? É por isso que pula de tanto lugar para tanto lugar. É por isso que um dia está animado para fazer a obra de Deus e no outro não está. É por isso que um dia está com ardor de tomar decisões e no outro dia está com medo pelas decisões que tomou. Certa vez eu vi um pregador falando sobre o dia que o anjo Gabriel apareceu a Maria e depois apareceu a José. Que coisa extraordinária, já pensou? Um anjo falar de um plano que ele tinha na vida de Maria e José. Mas esse mesmo pregador pondera que o anjo não apareceu no caminho para Belém. Quando ela estava com 9 meses de vida, com 9 meses na barriga, o neném estava com 9 meses na barriga, e ela sentada em um jumento, andando 150 quilômetros. A senhora já pensou nisso, minha irmã? O anjo não apareceu aquele dia. Sabe o que eles precisavam naquele dia? Lembrar da promessa que Deus fez e continuar confiando nela. Tem muita gente, por não identificar a voz de Deus, um dia ele acha que foi Deus que falou, no outro dia ele acha que não foi. Num dia ele tem certeza que ele viu a sarça ardendo, no outro dia ele fala assim, eu devo ter comido alguma coisa diferente naquele dia, fui dormir meio tarde, eu lembro, o pessoal estava... Ele não consegue ter fidelidade naquilo que aconteceu com ele. Mas então Deus manifesta a Moisés, olha Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é extremamente importante. Porque o Deus de Abraão é o Deus a quem ele fez promessa. Deus fez promessa a Abraão. Abraão é aquele da promessa. Isaac é aquele do cumprimento da promessa. Mas Jacó é aquele que Deus prova que mesmo quando cai, ele ainda continua valendo com a sua promessa. Ele mostra para Moisés que ele estava com Moisés para tudo que acontecesse. E aqui é que as coisas começam a ficar especiais, porque Moisés agora deve estar se sentindo o cara. Sabe por quê? Porque Deus não apareceu para Faraó. Você já parou para pensar? Deus não apareceu nem para José. Deus não apareceu para José. José nunca ouviu uma promessa de Deus, direto de Deus, ele sempre acreditava no que Deus tinha mostrado para ele. Mas José teve sonho, pastor, José teve sonho. Você lembra qual foi o sonho que José ele interpretou? Só foi o do copeiro e do padeiro, porque os dele não foi ele que interpretou, foi os irmãos dele. Você lembra que ele falou assim, eu sonhei assim, 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 contou para os irmãos dele, aos irmãos, então quer dizer que foram os irmãos dele e o pai dele que interpretaram os sonhos dele, ele nunca interpretou o próprio sonho. Ele foi interpretar sonhos na cadeia. E mesmo assim, José nunca ouviu a voz de Deus. E agora Moisés devia estar se sentindo o cara, não é verdade? Porque Deus tinha se manifestado para ele, aparecido a ele, e um momento era especial, notório. A história vale até hoje, nós estamos aqui no ano 2022, da era cristã, ou seja, essa história já tem mais de 4.000 anos, e ainda a gente está lembrando dela. E agora Deus começa a falar para Moisés, e fala assim, Moisés, os seus olhos, eles representam para mim a beleza do homem. Não é nada disso que Deus fala. Deus começa a falar para Moisés, Moisés, a história é o seguinte, Moisés. Moisés, o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. Moisés, eles não aguentam mais apanhar, Moisés. Moisés, aqueles que andam perdidos lá fora, eu não sei até quando eles aguentam tanta droga. Eu não sei até quando esses casais aguentam tanta briga, Moisés. Moisés, olha, eu estou farto de ver os filhos criados na frente da televisão, Moisés. Moisés, eu não sei até onde que essas escolas aguentam mass shooting atrás de mass shooting, Moisés.
Moisés, eu estou olhando para a situação das nações, essas brigas políticas, tem gente agora dando tiro no outro, Moisés, por causa de candidato, Moisés. Moisés, eu estou vendo a situação daqueles que andam longe, a situação daqueles da rua. Moisés, eu estou vendo a situação daqueles que só vê trabalho na frente deles, e o casamento, a vida, a família já deixaram para trás. E Moisés, eu decidi uma coisa, eu desci para livrá-los. Moisés, eu desci aqui para livrar eles. Poxa, não é a respeito de mim? Não, Moisés. Moisés, em outras palavras, para mim chega, Moisés. Moisés, eu estou farto do sofrimento das pessoas. Moisés, eu estou farto das histórias, atrás de histórias, histórias de desprezo, histórias de depressão, histórias de vida quebrada, eu estou farto disso, Moisés. Moisés, para mim chega. Agora é o seguinte, Moisés, você vai lá. Moisés, você vai lá, Moisés. Você vai lá e você vai falar em meu nome, Moisés, e você vai livrar esse povo. Moisés, eu chamei você para você ir lá e para você fazer uma diferença e transformar a história dessas pessoas. Moisés, eu fiz todo esse embaraço que você tem vindo na sua vida para que você chegasse a esse ponto e eu chamasse a você para que você entendesse, Moisés, que a história da sua vida daqui para frente é para libertar cativos e oprimidos e trazerem para mim. Moisés, para mim, chega. Eu estou farto. Sabe, quando a gente olha essas histórias, a gente pensa nesses homens de Deus e fica, nossa, quanta honra, quanta glória. Olha a altura que esse homem de Deus chegou e glória a Deus que os homens de Deus alcançam, honra nas pessoas por aquilo que eles fazem, mas shame on us. Quando nós achamos que o status de honra, ou de separação, ou de destaque, vem por causa da conservação do nosso ego em destaque. A chamada de Deus para a igreja é para que a igreja multiplique, continuando a tirar aqueles que estão fora, trazendo para dentro. Jesus, certa feita, reunido com os seus discípulos, ele falou assim, olha, vocês dizem que eu sou o mestre, e vocês têm razão. Vocês estão certos. Agora, se eu, mestre e Senhor, venho aqui e lavo o pé de vocês, você imagina o que vocês têm que fazer uns aos outros. Em outra feita, Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, através desse amor que vocês têm uns aos outros, as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Poxa, mas eu guardo com tanto carinho as credenciais que eu tenho da CGADB e da Assembleia de Deus. Não é isso aí que me mostra discípulo? Minha credencial do Ministério do Belém é tão bonita, eu gosto tanto dela, não é isso que me segura discípulo? Não. A credencial que demonstra que você é discípulo é o amor que você tem a essa causa santa que Deus lhe separou para fazer. Hoje é culto de missão. E eu queria dizer para você que você vai ser muito abençoado. Eu queria dizer para você que os seus problemas acabaram. Mas, infelizmente, eu não trabalho para as organizações Tabajara. O meu trabalho é ministério diante do Senhor nosso Deus. E diante do Senhor nosso Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração é que Deus quer levantar você por uma grande obra que Ele quer fazer por causa das pessoas. Por causa das pessoas. E por mais que pareça ruim para você, desculpa, não tem nada a ver com você. Você está salvo. Jesus já te apareceu. Jesus já te salvou, te limpou. Agora é hora de você ir. E aí Moisés começa, não, peraí. Deus, é o seguinte, eu vim de lá. Eu conheço aquele pessoal, eu conheço essa turma. Eu já evangelizei, eu já preguei, eu já conversei, o pessoal ri de mim. Olha, se eu voltar lá, tem um pessoal lá que eu tenho umas capivaras lá para trás, lá, e vai estar complicado. Se eu for lá fora fazer alguma coisa, não vai dar. Olha, eu sou pesado de língua.
Eu não sei falar. Eu não sei articular bem as coisas assim. Eu não sei o que é que eu posso dizer, o que eu posso falar. É tudo ladainha. Sabe por quê? Porque você não precisa falar. Você não precisa dizer. Você precisa ter sinal na vida, Moisés. E o sinal eu te dei. Aí Deus fala assim, então tá bom, vou fazer o seguinte, para você, Moisés. Seu irmão está lá, não está? Tá, então tá bom, seu irmão vai ser seu porta-voz. Seu irmão vai ser não falar no seu lugar. Se você acompanha a história de Israel, você vai perceber que esse arranjo que Deus precisou fazer para Moisés foi um problema muito grande para ele. Sabe por quê? Eu fico vendo, por exemplo, o nosso problema de imigração aqui nos Estados Unidos. Arão representa a categoria política. Aquele que sabe falar, sabe conversar, sabe reunir as bases, dizer as coisas que é necessário, né? Tem muita gente Arão. Arão, ele vai lá e olha, ele usa as palavras certas para dizer a coisa, para que não perde a cabeça, né? Arão, ele sabe articular bem alguma coisa, só que é o seguinte, o dia que Moisés não está, Arão falou, foi o povo que pediu para fazer um bezerro de ouro aí, né? Eu não tive nada a ver com isso. O dia que Moisés parece que escorregou, é verdade, Miriam, Moisés não pode casar com essa mulher aí mesmo não, que negócio é esse aí, porque ela casou com essa mulher? Não, você está certa, Miriam. O dia que as coisas estão erradas, Arão vai com as outras. Arão não fica no mesmo lugar. Ele se deixa levar. Agora Moisés não. Moisés permanece. Moisés permanece tanto que no dia que Deus quis mudar o coração para com Israel, o Senhor, não faz isso não. O Senhor falou, o Senhor libertou esse povo aqui, agora o Senhor vai matar, não faça isso não. Mas nesse momento, Moisés está com medo. Moisés está achando que as coisas não vão acontecer da maneira que deveriam acontecer. E ele pede sinais, e Deus continua falando, olha, eu sou com você, Moisés. No capítulo 4 desse mesmo texto, e eu prometo para você que eu já estou para terminar. Agora Deus começa a chamar a atenção a Moisés de alguns detalhes sobre os sinais que ele ia fazer. E o primeiro deles é, Moisés, coloca a mão dentro das suas vestes. Agora tira, está leprosa. Coloca de novo, agora tira, está sã. Olha, Moisés, eu vou te dar poder sobre essas coisas para que você opere sinais. Olha, Moisés, o que você tem na sua mão? E isso eu acho maravilhoso. Porque quando Deus pergunta para Moisés o que ele tinha na mão, a gente ouve assim, que Moisés responde, eu tenho uma vara, um pedaço de madeira. Quando a gente vai para a teologia, aquela vara na mão representa a autoridade de Deus, não é? Tipologia vai nos falar a respeito disso, e é coisa maravilhosa. Mas sabe o que a vara representava na mão de Moisés? Nada. A gente tira a tipologia da autoridade a partir dessa história. É a partir dessa história que a gente tira a tipologia de autoridade da vara. Antes disso não tem. O tipo da autoridade na vara começa justamente nesse episódio. E começa agora aí, depois vai para o episódio de Arão, que floresce, e depois tem a continuidade. Mas é nesse episódio que a tipologia começa. Naquele momento que Moisés fala que tinha uma vara na mão, a vara representava tudo e mais um pouco, a não ser um galho seco. Toda a representatividade daquela vara se determinava em um galho que não tinha mais ramo e não tinha mais vida. Mas aí Deus fala assim, Moisés, faz o seguinte, joga a vara no chão. Ele joga, a vara vira uma cobra, você conhece a história. Agora pega ela pela ponta, pega e se torna novamente madeira. E aí Deus fala assim, eu vou fazer com que você faça esses sinais lá no Egito, em outras palavras. Moisés, olha o que você faz com uma vara seca na mão. Sabe quem é a vara seca na minha mão, Moisés? Você. Você é a vara seca na minha mão, Moisés. E mesmo você sendo essa vara seca, solta, no meio do deserto, se eu segurar você na minha mão, você faz prodígios em meu nome. Hoje é um culto de missão, irmão. E Deus me trouxe aqui para dizer a você, que Deus quer segurar você na sua mão,
para que você faça prodígios no meio do povo, para trazer eles aqui. A última pergunta que Moisés faz para Deus. Posso convidar, pastor, os irmãos para se ficarem de pé? Por gentileza, fique de pé. A última pergunta que Moisés faz para Deus é o seguinte: Deus, como é que eu vou saber que o Senhor me chamou? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender que foi o Senhor que me chamou? Como é que eu vou ter certeza que isso aqui que o Senhor está falando para mim é para mim mesmo? Aí Deus dá uma resposta para Moisés que é muito confirmativa. Ele fala assim: Moisés, quando você voltar aqui com o povo, você vai saber que fui eu que te chamei. Sabe o que Deus está falando? Moisés, quando você terminar a obra, não vai restar dúvida no seu coração. Até lá, confie. Até lá, creia que fui eu que eu te chamei. Até lá, tome posse da palavra. Até lá, viva como se isso fosse a única esperança e a única referência para a sua vida. Até lá, acredite que a minha chamada na sua vida é grande o suficiente para que você alcance a minha promessa em nome de Jesus. Uma das passagens que eu mais gosto na palavra de Deus é a passagem do caminho de Emaús. Se eu pudesse reviver, se fosse, olha, quer reviver um momento na Bíblia, Will? Sim. Eu queria reviver o caminho de Emaús. É muito extraordinário aquilo. Porque Jesus aparece, mais uma vez, disfarçado, talvez, nesse mesmo contexto de uma sarça ardendo no meio do deserto. Quantos peregrinos tinha no caminho entre Jerusalém e Emaús, gente? Já parou para pensar nisso? Era um caminho comum. Já era domingo de manhã, o Shabat tinha terminado e agora eles podiam transitar novamente. A estrada devia estar cheia de gente. E aí agora Jesus aparece caminhando e chega ao seu companheiro Cleopas e o outro companheiro que andava com ele, e percebe a tristeza no coração deles. E aí Jesus faz uma pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós e por que vocês estão tristes? A resposta deles é uma resposta muito insultante. Eles olham para Jesus e falam assim: você é peregrino em Israel e não sabe as coisas que nela têm sucedido? Olha, a gente fica às vezes fazendo essa ponderação quando pastor, e às vezes ela é perigosa, mas ela serve pelo menos para a gente ilustrar a situação. Se fosse eu, Jesus tivesse feito essa pergunta e o camarada me responde desse jeito, me chamando de peregrino, sai pra lá, rapaz, você não quer nada comigo não. Mas Jesus, como fez com Moisés, ele falou assim: quais coisas? A respeito de Jesus, o Nazareno, o homem profeta, que praticava sinais. E ele veio e pregou no meio do povo, e nós críamos que seria ele que ia remir a Israel. No entanto, ele foi morto e já é o terceiro dia. No entanto, a gente tinha depositado, em outras palavras, todas as nossas esperanças e as nossas fichas nessa história que ele tinha contado para nós. Pastor, eu já ouvi outras vezes de chamada missionária, muitas vezes, essa história para mim é antiga. Eu já ouvi Deus chamando a minha vida, eu já fui em manhã missionária, eu já me entreguei, cultos muito diferentes do de hoje. Você está doido, era culto de jovem, aquele negócio de jovem, aquele burburinho na igreja, no Brasil, hein? Todo mundo recebendo profecia, eu recebi também. A gente já sabe que Jesus é varão profeta, usado em sinais, já aconteceu várias vezes. Não, a gente já ouviu isso aí já. E aí eles falam o seguinte: é bem verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro nessa manhã e encontraram que ele estava aberto. E aí eles fazem a frase fatal, o golpe fatal na fé deles: mas nós não vimos. O pessoal dos jovens lá da minha igreja, da minha época, eu vi eles sendo usados já, tem gente que já é pastor. Pessoal que conviveu comigo, que já ouviu essa história outras vezes, gente, pastor de multidões no mundo, pessoa que é evangelista, fazendo grandes trabalhos, mas eu
Bonita a história do Moisés aí. Legal. Funciona bem, o enredo que o senhor montou é bonito, é cativante, emocionante. Nós não vimos. Nós não vimos nada ainda. Jesus deve ter dado um suspiro, Lucas não conta, mas eu fico imaginando, a frase ele conta. Ó nécios e tardos de coração, para crerem que tudo que os profetas lhe disseram, não convinha, pois, o que o Cristo passasse por todas essas coisas e entrasse na sua glória. Olha, não convinha que você fosse triturado ao ponto que você chegou, para que entendesse que a chamada era essa. Não convinha que eu quebrasse todo o ego e todo o orgulho que você guardou na sua vida por tantos anos, para que você chegasse a esse momento e entendesse. E aí ele descortina na lei, nos salmos e nos profetas, toda a história do Cristo. Você já imaginou essa aula? E eles vão vindo pelo caminho, chega a um certo ponto, eles vão entrar e Jesus faz que vai, o texto de Lucas é claro, ele faz que ele estava indo. Fica com a gente, está tarde. Sei aqui conosco. Fica comigo. Espírito de Deus, fica comigo. Já está tarde para mim continuar sozinho. Espírito de Deus, fica comigo. Já está tarde para mim continuar tentando por mim mesmo. Espírito de Deus, fica comigo. Já está tarde para mim continuar na mesma ideia, na mesma consciência, pedindo as mesmas coisas, vivendo os mesmos projetos, tentando a mesma história. Já está tarde. E aí Jesus entra, e na hora do partir o pão, ele some. Um olha para o outro e fala: era Jesus. Era Jesus que estava aqui com a gente. E para mim essa é uma das histórias que terminam mais tristes nos evangelhos. Sabe por quê? Porque eles só perceberam que era Jesus na hora que Jesus foi embora. Deus não deixou Moisés sair da frente daquela sarça até que ele se convencesse do projeto que ele tinha na vida dele. Moisés, eu vou insistir até você aceitar o projeto que eu tenho na sua vida. Moisés, eu vou insistir até você se entregar à obra que eu tenho através de você. Você é especial para mim, não por causa dos seus olhos azuis, mas por causa do que eu vou fazer através de você. Se Deus falou com você, Moisés, eu quero chamar você à frente. E eu quero selar esse pacto seu com Deus nessa noite. Seja qual seja a expectativa que você tem de Deus fazer alguma coisa na sua vida, hoje eu quero ser esse elo nesse tempo de selar essa nova história da sua vida com um projeto que Deus vai escrever através de você. Não me faça insistir como Deus insistiu com Moisés. Falta você ainda. Hoje é festa. Eu não estou com pressa para voltar para casa. Não estou brincando. Deixa eu te dar mais uma ideia, porque ainda tem mais gente. Talvez hoje não faça sentido, mas quando terminar vai. Talvez hoje a chamada ainda lhe seja obscura,
mas quando ela foi concluída, ela vai fazer sentido. Se você se entregar, ela vai fazer sentido. Era uma noite difícil para Ananias. Jesus aparece para ele no meio da cidade e fala assim: Ananias, é o seguinte, desce até a rua direita, porque tem um rapaz ali que ficou cego. O nome dele é Saulo, e eu quero que você vá lá e cure ele. Era a mesma coisa que fala assim: meu irmão cristão, você mora em Bagdá, faz o seguinte, desce ali naquela rua ali no centro da cidade, tem um terrorista do ISIS que teve uma visão minha nessa noite, e eu quero que você vá lá. Ananias pondera com Deus. Eu não vi isso no Novo Testamento mais nenhuma vez. Acho que só talvez no sonho de Pedro, mas alguém sabendo que era Jesus que estava falando com ele. Pedro não sabia, ele teve uma visão espiritual. Ele falou assim: olha, Senhor, é o seguinte, esse Saulo aí, não é aquele que persegue os cristãos e mata todo mundo? Não é ele? Esse Saulo aí, não é o chefe ali do tráfico ali? Esse tal de Saulo aí, não é aquele que várias vezes falou que fazia bruxaria lá desde o México, que é metido com cartel? Não é esse Saulo? Não é esse Saulo falou que não tem crente aqui, que aqui não tem vez, que aquele que manda na boca? Não é esse Saulo? Aí Jesus responde, falou assim: é ele mesmo, mas ele para mim é um vaso escolhido. Para você ele é predicado de todas as coisas ruins que você já viu, mas ele para mim é um vaso escolhido. Deus te chamou para você ir atrás do próximo vaso escolhido. E aqui à frente eu quero orar por você. Talvez você ache que a sua vida é muito pequena, e no contexto do mundo dos 7 bilhões de pessoas ela realmente é. Mas Deus vai usar a sua vida para levantar o próximo vaso escolhido. Participe disso, se entregue, deixa Deus te usar. Eu vou orar agora, pastores, por gentileza. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela bondade do teu coração, ó Deus. Por esse dia de concerto e de pactos novos, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Moisés não podia contar o dia seguinte da vida dele. Mas ele tinha certeza do que aconteceu ali atrás do deserto, Senhor. E ele moldou completamente o resto da sua vida e o seu futuro a partir daquela experiência. Senhor, hoje nós estamos tendo experiência contigo, Senhor, baseado na tua palavra, na tua lei. E o Senhor hoje, Pai, levanta, Senhor, Pai, esses irmãos e irmãs, ó Senhor, para um trabalho, Senhor, Pai, de libertação de vidas, ó Pai, de transformação de histórias, ó Senhor, Pai, de quebra de cadeias, ó Senhor, para uma manifestação, Senhor, Pai, aqui na Califórnia e além da Califórnia, Senhor. O Senhor sabe os sonhos, ó Pai, enormes que o Senhor colocou no nosso coração, de alcançar, de pregar, de fazer e de viver, Senhor. Marca hoje. Marca hoje, Senhor, Pai, a nossa vida. E que ela, Senhor, Pai, faça realmente o impacto, Senhor, que traga glória ao teu nome. E como orou Davi, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quebranta o teu coração, ver as almas que chorando estendem a mão. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha se fechar. Aleluia.
buscar as almas que com sangue eu comprei.